E aí, gente, voltamos aqui. A gente, como eu disse no começo da live, optou por dividir a nossa live em dois blocos. O primeiro de 15 minutos e o segundo de 15 minutos também. Para ficar mais dinâmico, não ficar aquela coisa extensa, muito demorada, né? Então nós optamos por esse modelo de dividir aí em dois blocos de 15 minutos. E para a gente, né, fluir melhor o debate e dar uma pausa para tomar um pouquinho d'água também, né? Estou aguardando o Irineu retornar para a sala e aí a gente já continua o papo. Bom, Irineu, como a gente estava falando, Oi. superada essa parte, a gente ainda tem no Brasil e aqui em Tangará também uma ideia que eu acho que pode estar dentro aí desse racismo estrutural que a gente debateu agora há pouco, que é a ideia de que pessoas pretas ou negras tendem a utilizar e tendem a estar associadas a determinados lugares, né, específicos da sociedade, quando na realidade a gente sabe que não há discrepância, não há uma questão biológica entre negros, pretos, brancos, amarelos, pardos, enfim, entre os mais variados tipos de seres humanos, né? Sim. Existe um lugar que o negro quer ocupar, ou o negro pode ocupar todos os lugares, todos os espaços, e quem escuta essa afirmação pode muitas vezes achar estranho, mas lá no livro da escritora Djamila, né, ela comenta, que é uma grande escritora preta brasileira, né, negra, ela comenta que quando eles moravam na região de Santos, ali em São Paulo, o irmão dela, certa vez, tocador de trompete, né, ele, ao dizer que era músico, perguntaram para ele qual instrumento musical ele tocava, né? E as pessoas automaticamente já associavam, pelo fato dele ser um homem preto, que ele tocasse algum instrumento como tambor, Percussão. como pandeiro, percussão, enfim, né? Que seriam instrumentos associados à cultura afro, né? Exato. Bom, sua pergunta é sobre onde nós queremos ocupar. Acho que a gente quer ocupar todos os espaços que caber a gente e todos os espaços também vai ter que caber a gente. Eu, por exemplo, quero Sim. ocupar um gabinete, um fórum. Eu quero ser um juiz e quero que outros que Isso mesmo. vierem depois de mim tenham um caminho mais facilitado. Porque, infelizmente, ainda está muito difícil. Mas, enfim, continuando. Porque além, enfim, como você disse, tem muito isso. Eu acho que uma colega minha falou em uma outra live que eu fiz sobre isso que as pessoas querem nos colocar aonde a gente se encaixa. Por exemplo, eu já estive em um restaurante aqui da cidade e fui confundido com garçom, Uhum. Aqui em entende? Tangará. Aqui em Tangará. Não é algo Uhum. distante, tem aqui em Tangará. Uhum. Ou Sim. seja, tipo, quando a pessoa vê eu não tava nem de uniforme, eu acho até bizarro. Acontece em outra live. Mas Uhum. quando a pessoa nos vê, como você bem citou o caso do irmão de Jamila, quando viram ele e ele disse sou um músico, já associaram ele ao quê? A um pandeiro, a um cavaquinho, um músico de pagode, um de samba, entende? Porque para eles a gente só Sim. se encaixa em um grupinho, entende? Isso acontece por causa do racismo estrutural, né? As pessoas olham pra gente e eu, com esse Black Power, falo, nossa, faz faculdade do quê? Direito? Mas com esse cabelo, já ouvi muito isso. Vai ser Uhum. advogado? Com esse cabelo? Oxi, eu vou ser advogado, não militar. Eu posso usar meu cabelo. Uhum. Entende? Tipo assim, e existe um impacto, sabe? Um impacto muito grande quando a gente quer ocupar certos espaços. E acho que a gente tem que quebrar isso. Muito importante. Infelizmente existe, mas estamos tentando Sim, correr atrás do prejuízo. sem dúvidas. E acaba surgindo uma outra questão também, que as pessoas, eu mesmo, né, você pode observar que eu não sei muito como me referir, né, e as pessoas, elas acabam também tendo essa dificuldade em como se referir a uma pessoa, né, preta, negro, afro, aí surgem vários termos, né, enfim. Sim, Como sim. você gosta de ser chamado e qual seria a forma correta de ser chamado? Preto, negro, Eu, afro-brasileiro? eu,
eu gosto de chamar de Irineu. Mas sobre essa questão de preto e negro, tem muito isso. Que surgiu agora, né? Eu lembro uma época que surgiu também o afrodescendente, né? Tava na moda falar afrodescendente. Uhum, As pessoas queriam. sim. Ai, porque é preconceito falar preto. No Porque é livro preconceito da falar preto. Djamila, inclusive, ela comenta que na Alemanha eles falam afro-alemão, né? Sim, exatamente. Logo, logo vai surgir um afro-brasileiro aqui. Nos Estados Unidos também tem o afro-americano e tudo mais, né? Logo, Na logo vai verdade, algumas surgir. pessoas falam, né? Afro-brasileiro, cultura afro-brasileira é bem Não, sim, utilizado já. exatamente. Sim, eu quero dizer quando referir a alguém, né? Um indivíduo, entende? Ah, Mas, sim. enfim, Uhum, continuando. Sobre esse debate que surgiu sobre negro e preto, eu acho que a gente tem questões muito mais importantes no momento. A gente tem questões muito mais importantes uhum. para a gente pensar. Eu estava numa rede social e uma militante também do movimento preto, negro, ela E falou, essa pessoa é daqui de Tangará, só pra gente contextualizar para o pessoal que não, está não, ela é de acompanhando. fora, do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro. Só Uhum, vou colocar, certo. enfim. Ela fez um texto magnífico o, sobre o caso do menino lá em, acho que foi Fortaleza, né, que a patroa deixou o garoto, infelizmente, Uhum. Foi no sozinho e ele acabou Nordeste. morrendo. Isso, Aham. eu acho que, eu não me Nordeste recordo abrange. agora, não sei se foi em Fortaleza, enfim. Mas se Uhum. alguém que souber quiser corrigir a gente, não quero Pode ofender ninguém. escrever aí nos comentários. É, é, enfim, ela. Olha lá, Isso, Recife. Recife. Muito obrigado, professor. Recife, isso. Enfim, ela acabou comentando, ela fez um texto magnífico sobre, falou sobre. E durante esse texto, ela usou o termo negro algumas vezes. Terminou o texto, foi Uhum. bacana, adorei o texto, curti, compartilhei. Fui ver os comentários. Dentro dos comentários existia as pessoas comentando. Preto em um asterisco, como se fosse corrigir, entende? Ah, não fala negro, ai, negro vem Certo. do grego. Cara, a questão não é essa. Acho que as pessoas estão se perdendo muito da questão principal. As pessoas estão querendo tirar um foco de algo, entende? Enfim, qual a minha Uhum. opinião sobre os termos, a terminologia, como quero ser chamado, como quero enfim. Eu, eu particularmente prefiro preto, pois Certo. é, quando você vai fazer, por exemplo, quando eu fui entrar na Nemat, perguntaram qual raça você se considera? Entre Uhum. as opções haviam preto, ou seja, sou da raça preta. Ok. Mas, Certo. meu, então é errado falar negro? Não, não é errado. Eu acho que a partir do momento que se a pessoa se sentir confortável sendo chamada de negro, é a mesma questão de, tipo, de você uma pessoa LGBT ou trans querer ser chamado pelo nome social ou querer ser chamado por um pronome neutro. Se ela se sente mais confortável, por que você vai chamar ela Uhum. de outra forma, entende? Que isso vai te Sim. atingir. Pra você pode ser algo nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas outra pessoa pode ser algo que vai ser mais confortável pra ela, entende? Então a gente tem que colocar isso Uhum. na questão, isso na balança também. Esses dias uma amiga minha Entra um perguntou sobre pouco, isso e falou que entra um pouco negro vem na do. questão da empatia, né? Exatamente, exatamente. Ela perguntou, mas eu tava pesquisando e vi que negro vem do termo grego, que é coisa ruim e tudo mais. Eu acho que no Brasil houve a ressignificação para esse termo. Eu acredito Inclusive nisso. no livro da Djamila, né, o Pequeno Manual Antirracista, já fica novamente, reforça aí como dica de leitura, ela diz isso, né, ela reafirma que houve uma ressignificação desse termo, né. Exatamente, Só que, exatamente. ô Irineu, algumas pessoas ainda acabam se acostumando a, a utilizar alguns termos, né, ainda como chulos, né, digamos assim, como denegrir, a palavra denegrir, É, mulato, mulata. Por que que exatamente. falar Crioulo. negro, exatamente, então por que que falar negro teve uma ressignificação e essas outras palavras não tiveram essa mesma ressignificação? Já parou para pensar sobre isso? Já, com certeza. Eu acho que assim. Eu acho que realmente eu parei pensando nisso esses dias atrás. Eu acho que é por conta de um contexto mais abrangente do que eu posso citar aqui, que eu posso até entender. Que nós possamos Uhum, entender. Mas eu acredito que alguns termos, por exemplo, como denegrir, tornar negro. Denegrir tem assim, quando você vai falar uma frase denegrir, você quer dizer que que tornou algo ruim, tornou algo, entende?
Ou seja, Uhum. já acaba, como fala? Já acaba virando um negócio ruim, entende? Já coloca o denegrir, tornar negro como ruim, entende? Uhum. Agora com a palavra negro, quando você fala, Irineu é Irineu é negro, tal. Você não tá falando que eu sou ruim por ser negro. Você tá me dando uma característica. Falando, olha, ele é negro, entende? Então eu acho que é isso. Uhum. É, é igual aquele negócio, né? Falar coisa de preto como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo ruim. Então eu acho que quando você Uhum. fala negro, você não tá querendo usar um termo pejorativo, você não tá querendo tornar algo ruim. Quando você usa denegrir, sim, você tá trazendo para algo ruim. Então tem toda essa questão. Uhum. E aqui em Tangará, você já teve acesso, contato com pessoas da cultura negra, digamos assim, vamos utilizar esse termo, ou de pessoas que façam parte de segmentos, ou a cultura negra não é algo específico ali, delimitado apenas entre um grupo social, tá esparsa em toda a cultura. Acho que se for pegar o abrangente da cultura negra, a gente vai encontrar a cultura preta e a afro-brasileira em muitos detalhes na Uhum. sociedade, né? Porque Sim, temos muitas referências. Porém, não, eu não tenho tanto acesso aqui em Tangará, não sei se por ser uma cidade do interior, a certas culturas, certos valores culturais, né? Pretos. certo. Quando você fala, tenho certeza que muita gente que está assistindo essa live, quando falou cultura preta em Tangará, já pensou na capoeira, já pensou no. Uhum. Na praça existe uma rinha de rappers muito bacana, Uhum. recomendo. Procura depois no Facebook, acho que é Rinha da Matriz, uma coisa assim. Muito bacana, eu já assisti umas duas vezes. Cara, impressionante. Tinha aqui em Enfim, Tangará, inclusive a gente já teve alguns movimentos nesse sentido, mas não sei por que, infelizmente, eu acho que não foi sabe para por quê? Eu vou frente, ou contar não pra você. teve As duas, incentivo, não teve eu vou incentivo de falar repente. as duas vezes que eu fui, sabe como a gente foi mandado embora de lá? Na base Não. da borrachada. A Aqui polícia em Tangará, parou, isso. viu? A polícia parou, viu? Deram uma volta, já falaram algumas coisas. Na primeira vez não foi. Na primeira vez falaram tal, chegaram mais perto. Aí eu senti um clima meio estranho, eu mesmo saí. Eu falei, Uhum. não me senti O confortável. negócio aqui não ficou legal. Exato, não me senti confortável. Achei que poderia virar uma coisa mais pesada. Segunda vez já vieram mais, de forma mais agressiva. Mas enfim, Uhum. e quando você tá lá, você assiste a rinha aqui, coisa linda, artistas aqui e aqui, ó. Uhum. Nossa, viatura aí, ó. Uhum. É desse jeito. Então a gente tem tudo isso. Isso em Tangará. É, enfim, voltando ao assunto da cultura, quando a gente pensa cultura, pensa capoeira. Eu já fiz capoeira aqui em Tangará. Eu já fiz tanta coisa. Eu não Uhum. fiquei pra ouvir o que a polícia falou. O professor perguntou, eu não fiquei pra ouvir o que a polícia falou. Eu não sei o que aconteceu, uma boa pergunta, eu acho que bem Uhum. bacana. Eu não fiquei a perguntar, na hora que eu vi eu saí porque Inclusive, se eu. alguém aí que está assistindo a gente souber, tiver mais Exato. informações, pode O que escrever nos aconteceu. comentários. Na hora que eu tenho um cagaço disso aí, porque já mataram por muito menos, né? Então eu vejo isso aí, eu vazo pela minha segurança, eu Uhum. prezo muito pela minha integridade física. Sim, sem dúvida. E, continuando, sobre a cultura, eu vejo que tem alguns movimentos. Eu fico muito chateado quando apenas existe uma elevação da cultura preta, afrodescendente, quando tá no mês da consciência negra, tá na semana de 20 de novembro. Eu Uhum. acho um pouco pesado. Eu, por exemplo, estudei a vida toda, menos os 2 últimos anos do ensino médio, eu estudei o resto da minha vida toda em escola pública. Nas escolas públicas, quando falavam Certo. de preto e falavam de negro, era só fugir da escravidão, sabe? Não tinha aquele Uhum. negócio, gente, olha essa E cultura sempre aqui. delimitado ali em novembro, no período da consciência negra, né? Exato, exatamente. Tipo, quando traziam um holofote maior, era sobre isso, entende? Eu acho que a cultura preta não começou no racismo. Desculpa, não começou na escravidão. Ela tem um passado enorme e tem também um presente muito importante que a gente tem que trazer, entende? Tem uma Sim, história bacana. Então a gente não pode se apegar apenas a isso. Na minha singela opinião. É, certo. por exemplo, eu não lembro agora, caraca, eu tinha notado, mas agora eu não lembro o nome de um império que existiu na África que era maior do que o Império Romano. E a gente não escuta sobre isso nas escolas. Eu tive que aprender isso aqui na internet. Entende? Acho que Uhum.
Império Mali, acho que era coisa. Não, não, não. Não sei. Enfim, não lembro agora. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou passar isso aí. Enfim, Uhum. cara, foi enorme, entende? Toda a relevância que tinha historicamente, toda a relevância que tinha naquela região, e a gente não vê isso no Brasil. No Brasil, onde a população brasileira, mais de 56% da população brasileira é afrodescendente, é preta, entende? A gente vai perdendo, cada ano que passa, a gente perde um pouco mais, sabe? Eu, por exemplo, eu Uhum. só tive, como dizer assim, eu só fui me aceitar como preto, eu só fui me olhar e falar, caramba, então, cara, não é um Se defeito. enxergar, né? Uhum. Exato, não é um defeito. Eu tenho que ir atrás disso aqui, eu tenho que me aceitar. Com 17 anos, 16, 17 anos, entende? 16 anos com 17. Eu passei 15 Uhum. anos da minha vida sofrendo, achando que coisa bonita era que vinha da Europa, entende? Uhum. Que referências boas só vinham dos Estados Unidos, da Europa, só vinha de gente branca, entende? Eu olhava e falava, caramba, eu quero ter o cabelo E, liso. sim, Isso que é e isso bonito, é o galã. acontece, não, uhum, desculpa te interromper, mas isso acontece não necessariamente pelo fato de você não gostar de uma outra cultura, até mesmo pelo fato de você não ter Exato. acesso a outras culturas, né, a outras diversidades. Uhum. Exatamente. E no Brasil É, tem muito daquilo, tipo, já não tem acesso. E o que tem, as pessoas acabam criminalizando, acabam marginalizando, como, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, que uhum, sofrem com essa marginalização, entende? Então eles querem. sim. E quando vê um negócio bacana, eles clareiam. Por exemplo, Machado de Assis. Eu fui descobrir isso, acho que quando eu tinha uns 15, 14 anos, que ele era negro. E não é nem Uhum. porque eu sou burro, É, não. É porque foi escondido de mim a vida toda. E tem muita vamos gente por que. partes, calma aí, que eu coloquei o Machado aqui depois pra gente fazer uma outra Ok, discussão. ok. Ok. Não, mas eu quero. É, Só pontuando, eu queria falar que o que eu quis dizer, certo. citando Machado de Assis, branquearam, entende? Uhum. Só nos entregam o que é afrodescendente depois de clarear, entende? Porque fica mais aceito, fica mais legal, fica mais leve, entende? Sim. Bom, a gente, outro tema que é sempre discutido são as políticas afirmativas, né? Desde o ano de Uhum. 2012, a gente tem aí no Brasil uma série de políticas afirmativas e a importância que elas têm, nós que somos de uma universidade pública, né, o NEMAT, com muito orgulho, né, de dizer que somos uma NEMAT, Com certeza. também temos as políticas afirmativas lá. Como você enxerga essas Uhum. políticas afirmativas? Eu trouxe um dado bem interessante aqui do IBGE, aliás, que no ano de 2011, 11% dos estudantes de graduação, ou seja, do ensino superior, que cursavam uma faculdade, eram pretos ou negros, considerados, né? No ano de 2016, né, ou seja, a lei já estava em vigência, a lei de 2012, no ano de 2016, esse número saltou de 11%, menos da metade, para 30%, ou seja, mais que dobrou, né, o número de pretos e negros na universidade. E no ano passado nós atingimos um recorde, né? Mais de 50%, ou seja, mais da metade dos estudantes são negros e pretos. Ou seja, isso demonstra que a política de cota racial ela está surtindo um efeito. Nós temos mais negros, né, se formando, mais negros atuando em diversas áreas aí. Temos mais negros médicos, né, também. Por exemplo, que é um curso, para ficar em um único exemplo, um curso elitizado, né? Como Uhum. você enxerga e como isso se reflete aqui em Tangará. E aí aqui eu abro um parênteses, porque você teve duas experiências, eu acho que importantíssimas na sua vida, que foi ser estudante de escola pública e também estudante de escola particular aqui em Tangará da Serra, né? Então, como que você, dentro desse contexto de cotas raciais, enxerga as cotas e como que era o seu dia a dia? Né, lá na escola pública daqui de Tangará da Serra, uma escola pública e uma escola particular. Aqui eu acho que não, a gente não precisa citar o nome dessa escola particular, né, para ficar mais Não. tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, sobre os negros hoje serem a maioria nas universidades, existe uma problemática nisso. A gente logo, quando vê, temos mais pretos na universidade, já de nossa cabeça, ou seja, estamos formando mais pretos. Na verdade, não é assim. Infelizmente, as cotas sociais dão abrem grandes portas, porteiras
pra gente, para pretos para pretos, vamos dizer assim, competir de igual para igual em uma fila certinha, entende? Para ter aquela, enfim, Uhum. para entrar mais pretos na universidade, vamos lá. Porém, como você bem citou, vamos citar aqui a Faculdade de Medicina. É uma faculdade, como você disse, elitizada e muito cara. A maioria, acho que todas no Brasil, são em tempo integral. São tempo integral, o que mais? Materiais são caros, uma apostila é caro, mesmo sendo uma universidade pública, tem que comprar livros, enfim. Tem que ter um aparato muito grande, né? O que acontece? Muitos pretos que entram pelas cotas raciais não conseguem terminar por essa essa grande barreira que colocam, que é a monetária, certo? Sim. Imagina Ou você seja, passar não como... basta garantir o acesso, né? É preciso garantir a Exatamente. permanência, Um que é uma auxílio, das lutas exatamente. nossas lá no movimento estudantil. Não, eu acho Perfeito. por isso que eu pontuei, para colocar isso aí, que eu acho super válido. Como a Andressa colocou aqui, são 6 anos, então são 6 anos estudando em tempo integral, não tendo tempo para trabalhar, tendo que ser mantido pelos pais, ou não sei o que, enfim, tem que dar seus pulos para conseguir. E muitos Livros, pretos não conseguem. alimentação, né? Uma infinidade de. Exato, exato. Às vezes é fora da cidade onde mora, tem tudo isso. Ou seja, eles até conseguem entrar, graças às cotas sociais, conseguem entrar mais pretos do que eram em 2011, como você citou. Porém, será que todos os que entraram conseguem se formar? Eu, por ver, Muito provavelmente não, né? por ver em hospitais, acho que no momento a gente ainda nem está vendo muito, ainda não temos o reflexo dessas ações afirmativas na nossa sociedade com formados, né? Porque ainda é muito recente, enfim. Porém, ainda é muito pequena. Quando você vai numa formatura de medicina, por exemplo, em Cáceres tem na Unemate, medicina, a maioria do povo que tá ali é branco. A maioria, na verdade, são de classe alta. Até mesmo é difícil para um branco de classe baixa, mais pobre, né? Renda Imagina social mais baixa, né? Uhum. exatamente, entende? Então tem que ter acho que tem que ter uma ação aí para a gente conseguir manter essas pessoas dentro da faculdade. Continuando, sobre as cotas sociais, enfim, super válida, super importante. Como você disse, houve esse grande aumento graças às cotas sociais. Eu não entrei na faculdade por cotas sociais, porque terminei o ensino médio em escola particular. Então, mas eu vejo que realmente, eu olho na minha sala, existe um número de pretos e pretas considerável, e eu fico muito feliz por isso, até porque muitos desses meus amigos pretos estão junto comigo na luta, que querem estar comigo, estão cada vez mais envolvidos, e a gente vai se unindo aí para cada vez estar mais forte, né? Enfim. Bacana. E não só da minha turma, eu vejo em outras salas e tudo mais. Só que eu vejo, como eu disse pra você, que vai diminuindo conforme vai chegando perto do último semestre. Eu vejo isso nas turmas. Uhum. Vai diminuindo o Sim, número. Não sei sem se você já dúvida. reparou nisso, mas Sim. acaba acontecendo isso. Então, enfim, já tô voltando a outro assunto. Continuando. Ou seja, uma coisa que eu sempre disse, uma amiga minha disse uma vez pra mim, isso ficou na minha cabeça e é o argumento que eu vou usar o resto da minha vida. Existe desigualdade no Brasil. Você falou sobre eu ter tido experiência em escola pública e escola particular. Dentro das escolas públicas, a qualidade do ensino, a gente bem sabe, não é das melhores. E se você competir com uma escola particular, você vai cair ainda mais, certo? E dentro dessas escolas públicas, a maioria dos alunos eram pretos. Tinham turmas que, acho que uns 80% eram pretos, que eu estudei. Isso 35, algumas salas 42 alunos, em sala 45 alunos, e todas elas, a maioria dos meus colegas eram pretos. Enfim, se não me engano, uma ou outra. Que tinha uma diferença, só que era uma diferença pouca. Até porque, mesmo em Tangará, mesmo no interior de Mato Grosso, existe essa vamos dizer assim, como dizer, raça e poder monetário tá interligado ainda. Tá interligado
Por causa do Existe essa racismo divisão, né? Essa divisão na sociedade, ela é clara aqui também. por causa do racismo estrutural que a gente citou, né? Uhum. Que não nos deixam alcançar muita coisa. Enfim, continuando. Enquanto isso, nas escolas públicas, nas escolas particulares, que eu estudei em 2 escolas particulares de Itacará, uma delas acho que tinha uns 15 alunos, dentre eles, acho que tinham 3 pretos, e na outra tinham 12 alunos, e era eu mais um colega meu preto. Uhum. Ou seja, 2 pretos para 12 alunos. Então, Num a universo gente de mais de 500 alunos. Exatamente, a gente vai colocar. Se não existissem as cotas, tanto raciais quanto cotas sociais, quanto as cotas de escolas públicas, a gente ia juntar todo esse pessoal na mesma fila, no mesmo bolo, e ia jogar. Vai lá, quem tem mais capacidade vai conseguir. Não é isso. Uhum. Muitas vezes, quem tem mais capacidade teve menos oportunidades. Entende? Então a gente não pode colocar na mesma fila, não pode colocar para. Infelizmente no Brasil, a gente não pode colocar um aluno de escola particular para competir com um aluno de escola pública. Porque eu, por exemplo, dei o meu primeiro ano de ensino médio em uma escola pública em Tangará. Teve dias que eu tive 2 aulas, porque o professor acabou faltando, o professor ficou doente, não tinha substituto. Alguns colegas meus não tinham livros para acompanhar junto com a gente a matéria. Tem todos esses dilemas que todos nós sabemos que existem em escolas públicas. Enquanto isso, em escola particular, nos 2 anos que eu estudei em escola particular, o ensino era integral, ou seja, eu passava o dia inteiro estudando, chegava em casa, tinha tarefas para fazer, tinha um material excelente e caro para me auxiliar. Enfim, tudo isso. Aí você pegar o cara que estudou a vida toda, teve esse ensino puxado, integral, com um material super caro e super estruturado para ele estudar, e colocar um cara que não tinha um livro para ele estudar, porque ele chegou no primeiro dia de aula, ele chegou um pouquinho atrasado e não conseguiu pegar um livro. Você colocar essas duas pessoas para competir junto por uma vaga em uma universidade, acho injusto, né? É um tanto quanto injusto, né? Exatamente. A Cris está falando aqui que quer fazer uma pergunta. Pode mandar, Cris, a pergunta, que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Bom, eu também tive uma experiência. Também tive uma experiência semelhante. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, mas lá no final do ensino médio eu também fui para particular, e não aqui em Tangará, né? Lá em Curitiba. E acabei me formando lá, terminando o ensino médio lá. Depois eu retornei e hoje estou lá na Unenat. E realmente a discrepância enorme entre a escola pública e entre a privada. Bom, gente, continuando aqui no nosso roteiro, agora sim, Machado de Assis branco, né? Como encarar isso? Como encarar Jesus branco? De olhos claros, cabelo loiro. Um cara que... E tantas outras, né? Jerusalém. Exatamente, eu acho que tem toda essa questão de eurocêntrica, né? Essa questão de branquificar tudo aquilo que é bom. O rapper Exu do Blues fala muito sobre isso. E quanto mais branco, melhor. Cara, eu acho muito interessante sobre isso. Quanto mais branco, mais aceitável a sociedade, certo? O Exu do Blues fala isso em uma das músicas dele. Aí ele fez a música, lançou o clipe no YouTube. Aí, qual que é a referência? Quem que é a referência? Baco Exu do Blues. Então, rapper... sim, pessoal, então, que tá assistindo a gente, pro pessoal saber quem que é. Só pra... Baco Exu do Blues. Rapper muito... tem umas músicas que dão um tapa na cara. Continuando. Ele fez a música, acho que é Girassóis de Van Gogh. Fez a música dele. Ele escreveu, ele lançou, colocou no seu canal no YouTube. A música dele, salvo me engano, a última vez que eu olhei, não chegava a 1 milhão de visualizações. Enquanto isso, uma cantora que eu posso dizer, amadora, fez um cover dessa mesma música. Essa cantora fez um cover acústico. Muita gente, quando eu falo sobre Girassóis de Van Gogh, lembra desse cover acústico. Muitas pessoas nem sabem que existe a versão do Baco.
Muita gente, quando eu apresento, fala, prefiro 1000 vezes da moça ali. Beleza, você entra no vídeo que essa moça postou no canal dela. Uhum. Oi. Eu acho que deu um probleminha na conexão, entendeu? Vamos ver se volta. Bom, enquanto ele tenta restabelecer a conexão, eu vou lendo alguns comentários aqui de vocês, gente. Voltou? Eu acho que voltou. Voltou. Isso, ok. Voltou sim. Vamos lá. Continuando. A música é boa, a letra é excelente. Só que ela só fica aceitável, só fica boa pra se ouvir no fone de ouvido quando é cantada por uma mina branca cantando no violão acústico, entende? Essa é a questão. De branquificar pra ser aceito. E o Baco tem uma música que fala sobre isso. Baco do Blues. E isso acontece, como você bem disse, no Brasil. Acho que a maior referência disso é o Machado de Assis. E os racistas tiveram uma vantagem naquela época, as fotos serem feitas em preto e branco. E a gente vê nos livros e não falar, caramba, olha, temos um preto aqui, caraca, que referência. Maior escritor brasileiro. E se a gente for pegar a história do Machado, ele passou por racismo, ele passou por diversas situações, naquela época ainda pior que hoje, né? Se a gente para pensar, acabando de abolir a escravidão. E ele só teve tantas oportunidades por correr mais que o outro, entende? Ele teve que correr muito mais. Ele era um autodidata, ele tinha certos problemas, a professora ano passado me disse, tinha problemas de saúde, ele tinha epilepsia. Atribui ele a epilepsia, né? Exato, ele tinha epilepsia, mas enfim, o cara foi um cara que, apesar de todas as barreiras, ele foi lá e fez tudo isso para chegar em 2020 e abrir um livro e tá lá ele branco. Sabe, você tira tanto. E a mesma coisa se você fosse fazer um filme dele e colocasse ele branco. O quanto isso seria quanto isso vai reduzir da vida dele, entende? Ele passou por muitas questões por ser negro. Então você, levando ele, dizendo que ele era branco, você reduz muita coisa da vida dele, entende? Muita coisa na luta dele. Sim, e isso é importante deixar claro pro pessoal, não pelo fato de não ter escritores brancos, ou por ele ser branco, ele seria um escritor pior, não. Mas sim por toda a trajetória, por toda a superação que ele teve que enfrentar e teve que passar. Exatamente. Sendo uma pessoa negra. Né? Exatamente. E para ser aceito como um grande escritor que ele teve que ser ratificado, né? Conforme o tempo. Bom, Irineu, aí agora, mais recentemente, a gente teve uma série de protestos no mundo afora, né? Culminada após a morte aí do George Floyd, né? Lá nos Estados Unidos. E esse movimento acabou meio que se espalhando por outros países, inclusive aqui no Brasil nós tivemos passeatas antirracistas, né? Movimentos antifascista, antirracista, né? O que você pensa sobre isso? Como você enxerga, né, esses protestos, como positivo, como negativo? E aqui em Tangará, se você tem algum conhecimento, se já teve ou se está previsto para ter. Certo, vamos lá. Primeiramente, eu acho super válido o movimento Black Lives Matter. Fez muita mudança, eu acho que mudou muita coisa. Por exemplo, hoje em dia, a rua que passa em frente à Casa Branca se chama Black Lives Matter. Por exemplo, estátuas foram derrubadas pra gente, nossa, caiu uma estátua, que isso? Mas significa muita coisa, significa que a gente está mudando a forma de ver o mundo à nossa volta. Eu acho que pode ser, eu espero que seja um estalo aí pra gente mudar, virar a chavinha, né? Assim espero que aconteça. Graças a essas manifestações, eu, por exemplo, tive muita oportunidade de fazer live. Não só eu, mas como muita gente. Foi tipo um 20 de novembro adiantado, entende? Foi tipo isso, a gente. O destaque. Pessoas de expressão e que tem trabalho científico, acadêmico, né? E popular também, né? Ganhamos destaque, né? Exato. Ganhamos destaque muito importante. Eu fico um tanto quanto chateado de ter que morrer um cara lá nos Estados Unidos pra gente voltar aqui.
A gente não, Quando no muita Brasil gente. diariamente. Pode falar. Exatamente, no Quando Brasil a cada diariamente 20. no Brasil morre, né? Vários. Exatamente. No Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem preto. E a gente não tá botando fogo no Congresso? Entende? Essa é a questão que eu Só para analiso. deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, não que ele esteja estimulando Não. colocar fogo literalmente no Congresso, né? Não, Mas exatamente. sim no sentido, Exatamente. né, Não figurado estou de dizendo pra ninguém ter pegar que uma se manifestar. tocha. Exatamente, eu não tô falando isso não. Pelo amor de Deus. Chega lá no Congresso e botar fogo. Não. Você não viu a live do Michael Davis? Enfim. É sempre bom fazer a ressalva, né? Porque tem gente que corta depois no vídeo e depois a gente vai sair por aí falando que a gente é bandarne, né? Sempre acontece. Exatamente. Mas continuando, eu quero dizer que a gente acaba virou tão normal a gente ter corpos pretos mortos, abrir o jornal e ter corpos pretos mortos, baleados sendo inocente, que a gente naturalizou isso ao ponto de nem se revoltar. É o que está acontecendo com as vítimas do Covid. Chegou um momento a gente liga a televisão e fala, 1.000 mortos. Ah não, hoje só foi 1.000. Nossa, ontem foi 2.000. Sabe, a gente está normalizando tanto. Muito bem observado. Tá sendo a mesma coisa, entende? Chegou um momento, graças ao racismo estrutural, que a gente normalizou esse tipo de coisa. E eu acho que o Emicida, um grande ídolo meu, tanto como artista como pessoa, falou muito sobre isso durante as semanas que se passaram aí. Cara, 111 tiros em um carro com 5 jovens, 80 tiros num carro de família, e a gente não fez nada. A gente, assim, o Brasil como inteiro, porque teve gente lá no Rio de Janeiro que fez protesto, sim. De forma geral. Teve gente lá no Rio de Janeiro que fez protesto, sim, quando aconteceu isso, quando aconteceu outro. O pessoal das comunidades, principalmente. Né? Exato. Eles se revoltaram, só que não teve aquele acolhimento pela sociedade no Brasil, como lá nos Estados Unidos, os manifestantes americanos tiveram aqui no Brasil, entende? Aqui no Brasil, o cara que faz uma manifestação é chamado de vagabundo, é chamado de vitimista. Aí acontece e aí importando mimimi, né? Exatamente. E, tipo assim, aconteceu nos Estados Unidos, tem muito a ver com a síndrome vira-lata que tem no Brasil, né? Olhou lá para os Estados Unidos e falou, eles estão se revoltando, a gente vai fazer nada, vamos também. Por que a gente precisa de um gatilho lá pra gente ir pras ruas? Cara, faz muito tempo que a gente tem gatilhos aqui no Brasil. É o suficiente pra gente ir. Certo? Sim. E aí entram outras duas questões, né? A questão da Covid, né? Que agora a gente tem alguns dados aí. Exato, que vai surgindo. Falar sobre ela agora. Atinge mais a população preta e negra e de uma classe social mais baixa, né? E também entra a questão aí desses movimentos, né? Pode continuar. Exatamente, eu acho que, como a Emicida falou, não tá na hora da gente sair por aí na rua, fazendo manifestação. A gente tem que pensar mais com a razão, menos com a emoção um pouco. Acho que tá no momento a gente ficar em casa, cuidar dos nossos, mas quem for, se cuida também, passa um gelzinho, vai de máscara, se cuida ao máximo. Ou seja, porque ainda não teve nenhum movimento não, ainda devido ao Black Lives Matter. Não. Até porque infelizmente a gente não tem tanto um coletivo. Quem quiser entrar em contato comigo pra gente organizar isso aí, tem uns contatos em Cuiabá aí que eu tô tentando. Enfim, vou deixar aqui o recado. Vamos junto nessa. Enfim, acontece que o... Me perdi, desculpa. Enfim, continuando. Já existe um projeto genocida no Brasil. Inclusive com preços, com moradores das comunidades. Se a gente pegar e ainda ajudar eles, a gente ainda ir pra rua tendo um vírus mortal lá fora. Entende? Tem essa questão.
abrindo um parênteses, e muitas vezes essas pessoas, não fazendo uma associação direta, né, mas muitas vezes é o local de convívio dessas pessoas, né? Daí elas voltam para suas comunidades, para suas casas e disseminam ainda mais o vírus, que é o que a gente... Não, exatamente, eu acho que sim. A ideia é boa, super, temos que fazer isso, mas a hora não é agora. Agora a gente se cuidar, já temos um governo genocida querendo nos matar, então vamos nos cuidar, depois a gente vê isso aí. No momento, eu acho que é aquele negócio, né? Se manter vivo também é um ato de revolução. É o primeiro ato, né? Talvez seria o primeiro ato. Principalmente para minorias, né? Pretos, LGBT, mulheres, gente que está na luta, tem um alvo nas costas a mais, né? Sem dúvidas. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, nosso primeiro diálogo, espero que vários, que a gente possa ter oportunidade. Meu Instagram sempre vai estar aberto para esse tema que eu acho relevantíssimo, principalmente quando a gente traz assuntos e a nossa realidade aqui de Tangará, né, que não é muito falado na nossa imprensa, na nossa mídia. Sempre vai ter esse espaço aberto. Agradeço a sua presença e a sua disponibilidade, né, por estar aqui dialogando com a gente, porque eu acho que é isso. A minha ideia é essa, é ouvir o que as pessoas têm a me dizer, ouvir as experiências, né, sempre escutar, porque eu acho que é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, né? Todo mundo sempre tem alguma coisa para ensinar e a contribuir com a gente, e a partir daí colocar isso no papel e ajudar em conjunto com outras pessoas, com pensadores, com professores, que eu me espelho muito, ajudar a construir políticas públicas que mudem de fato a realidade e a vida das pessoas. Seja em, possivelmente, um cargo eletivo, seja na sociedade civil. Também é um agente, uma forma de transformar a sociedade, né? Bom, para finalizar então o nosso diálogo, eu gostaria de saber de você quais políticas públicas poderiam ser aplicados na nossa realidade para diminuir esse racismo, diminuir o racismo estrutural, aquilo que de repente você tenha conhecimento que já aconteceu em outras cidades, outros estados, até mesmo outros países, que de repente a gente poderia colocar em prática aqui em Tangará. Acho que a base de tudo é a educação, é o conhecimento. Certo? A partir disso, eu acho que trazermos essa questão de forma mais incisiva nas escolas, desde o fundamental, é super válido, importante. Né? Exatamente. A partir do momento que você está sendo ensinado que isso existe, porém é errado, você não... Entende? Você vai estar sendo criado, você vai estar... sua visão social vai estar sendo construída a partir disso. Então, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que a valorização da cultura afro também é algo muito importante, que é aquele negócio, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E não poder, às vezes, nos expressar culturalmente, cara, nos adoece, sabe? É o mínimo, assim, né? O mínimo que a gente quer. A gente quer ir, por exemplo, ir na Praça da Bíblia e poder ouvir, fazer o seu rap. Quem gosta da capoeira, fazer mal de ninguém. Exatamente. Sem ser repreendido pela prática. Sem olhar pra gente e falar, vixe, olha lá na praça, ó. Esse povo ali é perigoso, não anda lá não. Aí liga a polícia e fala, tá com esse negócio aqui na praça que eu tô achando meio estranho. O que acontece? A gente sabe muito bem o que acontece. Que já aconteceu. Continuando. Eu acho que... Enfim, pode ser uma ideia muito utópica, mas talvez o próximo governo que vier em Tangará, municipal, quem sabe criar uma secretaria que cuide de questões como essa. Não só questões raciais, mas também de minorias. Eu acho que fica aí meu apelo aos pré-candidatos, tanto vereadores como ao executivo, que essa ideia de criar uma secretaria para isso. Eu acho, enfim, fica aí, né? Eu plantei a semente. Deu uma caída aqui. É uma ideia que eu acredito que seja boa. Mas já voltou a conexão. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que as pessoas... existe
um gabinete só para pensar isso, que não é só lá em novembro, não, ou chegou novembro e vamos pensar o que a gente vai fazer aqui para consciência negra. Não, tem um gabinete que pensa durante os 4 anos sobre como diminuir o racismo na cidade, diminuir a homofobia, diminuir os crimes que acontecem por discriminação, tanto racial, quanto de gênero, quanto de E eu acho que sexualidade, é muito importante. E eu acho Então, que outro minha ponto dica, importante. só deixa eu encerrar. A minha dica é Aham, criar uma sem dúvida. secretaria para isso. Acho que uma secretaria, assim como já criaram ministérios em alguns governos, podemos criar uma secretaria em algumas cidades, não só aqui em Tangará, mas também na Barra, que a gente vive nesse balão, né? Em Tangará, Barra, na Sim. Barra, Nova Olímpia, na região. É uma ideia que eu acho que pode ser válida, entende? E aí entra na questão de Comissão de igualdade social. oportunidades, né? Ofertar oportunidade de entretenimento, né? De lazer para essa juventude. Exato, Acho que exato. entra nessa questão também. Bom, eu acho que é isso. A gente abordou, acho que os temas mais relevantes e importantes, sempre com essa pegada aqui de olhar para a nossa realidade. Tem alguns questionamentos aqui, eu acho que é importante a Você vai falar gente que, também. só terminar aqui, o que o professor Fábio disse, excelente ideia. Isso acontece lá em Cuiabá, né? Acho que, se não me engano, é a Praça da Mandioca, né? Que acontece as Sim, rinhas de MCs. Importante. Nossa, imagina o seria que isso ia bem trazer pro legal. turismo tangaraense, o turismo tangaraense também. Em Tangará temos rinhas Uhum. de rappers. Acho que Gerar emprego, todo renda, mundo né, sai para as ganhando. pessoas. Exatamente. Todo mundo sai ganhando com isso. Tanto os rappers que vão estar ali fazendo tua arte, estão ali se expressando, quantas pessoas que estão ali que gostam disso, como eu, adoro ouvir rap, ainda mais ao vivo ali numa rinha, e ainda mais a sociedade Uhum. completa, entende? Sim. Bom, aí a gente teve alguns questionamentos aqui, e eu Certo. acho que o que mais se destacou, eu achei bem interessante, que foi o da Andressa Ellen. Um abraço, Andressa. Eu vi Foi mesmo. minha colega lá no curso de agronomia da Unemate, o curso que eu acabei saindo depois, né? Não me identifiquei Olha com o só. curso. E também uma colega de secundarismo, né? A gente estudou no ensino médio juntos. Ela diz o seguinte: como ser melhor aceita no movimento negro quando se é considerado de pele clara ou com traços finos, e mesmo assim sendo vítima de racismo? E um pouco antes, ela falava justamente sobre isso, né? A expressão de morena, da cor do pecado, né? Não. Como lidar com isso e como ela, nesse caso aí, coloca essa pergunta aí para ti. Como diria Emicida, né? Na dúvida entre preta ou morena, chama de princesa. Enfim, cara, eu sou negro, Muito bom. tenho traços finos, e já passei por muita coisa, tipo, mas você também não é tão preto assim. Quando a pessoa fala isso, a primeira resposta é, cara, meu sonho é que todas as pessoas que foram racistas comigo pensassem igual você pensa. Olhassem pra mim e pensassem a mesma coisa. Mas não é assim. Uhum. E sobre isso ser melhor aceita no movimento negro, eu acho que não só colocar, gente, eu tô aqui porque eu sou preto, hein? Não, não é só isso. Eu acho que você pode chegar e falar, eu tenho ideias que vão construir, construtivas para o movimento. Eu passei por situações que eu não quero mais passar, não quero que meus filhos passem. Eu não sou um preto retinto, porém eu tenho os meus dilemas por ter um cabelo cacheado. Muita gente já falou comigo isso. Cara, eu não sou branca, não sou preta. Uma amiga minha falou, não sou branca, não sou preta. Sofro preconceito por causa do meu Uhum. cabelo, que é um cabelo bem volumoso. Mas não posso dizer, senão vai falar, nossa, mas também. Vai ouvir dos dois lados, sabe? Ouvir, mas isso é mimimi, Uhum. cara. De um lado e do outro falar, mas você nem é tão preta assim. Olha eu aqui, eu sou retinto, eu faço coisas. Então é isso, entende? Eu acho que acho que a primeira vez que você estiver construindo é, projetos, construindo formas que as pessoas olhem pra você e falam, ela tem que estar aqui, porque ela pode não ser retinta, mas essa menina passou por certas coisas, essa menina tem grandes ideias e ela tem que estar aqui com a gente. E é o que Uhum. enfim, não é só, não quero dizer que compensar a melanina, não é isso, mas enfim, acho que Uhum. é bem Faz válido. parte do debate, né? Faz parte da luta, né? Aí a gente teve outros comentários aqui, um
que falou aqui, deixa eu achar aqui, que eu achei bem interessante também. Deixa eu voltar. Aqui. O professor Fábio comentou, mas a gente tem respostas populares, sim, não são iguais às dos Estados Unidos, como no caso do Floyd, mas eu vejo que tem sim. Ele estava comentando sobre os movimentos sociais, né, movimentos populares aí. Sim. Não, é como eu citei, né, professor? Existe e acaba sendo marginalizado por certos outros olhares, até mesmo da esquerda. Olha para alguns movimentos das comunidades com olhares diferentes, entende? E eu gostaria de falar que a gente está com... Que honra, né? A Comissão de Igualdade Racial da OAB está nos acompanhando. Isso, eu acabei de ver. Obrigado pela presença. Aí a gente teve outros comentários aqui mais acima também. Arrasou, show. A Irene mandando parabéns. Nossa companheira aí partidária. Um abraço. O Eliel, que vem fazendo um grande trabalho lá no Movimento Estudantil de Barra do Bugres. Quero parabenizar o Eliel. Muito obrigado pela presença também. Né? Então, assim, como a gente pode observar nesse diálogo, existe preconceito e racismo, a pergunta da minha não apenas também, racial, né? como vários outros segmentos. Sim, pode lê-la. Eu não tô dando... Calma aí. Eu tô procurando aqui também, mas teve muitos comentários, eu não tô localizando todos. Aqui achei uma pergunta. Você pode mandar de novo? Que eu não achei. Se você puder mandar de novo, eu acho. MVIT Santos disse o seguinte: canção infantil é uma ótima música que contrasta essa realidade opressora. Eu não conheço a canção, mas vou anotar, depois eu vou procurar ela para ouvir. E aí a Irene comentou logo acima: quero saber o que vocês tem a dizer, né, acredito que ela quis dizer, sobre o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Uma palavra você, Irene. Eu acho que tem mais. Eu acho que é o seu lugar de fala e tem mais propriedade que eu, né? O que falar desse sujeito, né? Cara do céu. Nem sei por onde começar, mas vamos lá. O excelentíssimo presidente, né, da fundação, ele tem certos comentários não só polêmicos, não só polêmicos, não, tô falando da Fundação Palmares, enfim. Sérgio Camargo. Ele não só polêmicos, exato, Sérgio Camargo, não só polêmicos como criminosos, até porque racismo não é uma polêmica, racismo não é um erro, racismo é crime, como a gente bem citou aqui, certo? Você pegar e falar, mas a escravidão foi boa. Se não fosse a escravidão, ele como negro retinto, eu estaria na África uma hora dessa. Não, cara. Pare e pense, se não fosse a escravidão, se não fosse os europeus explorando a África, imagina a potência que seria a África hoje em dia. Um lugar com diversas riquezas. Para pensar nisso, sabe? E é um preconceito enraizado de olhar para a África e falar, nossa, a África, hein? Você viu? Entende? Eu que não queria estar lá. Não é assim, cara. Não é essa questão. Tipo, se a gente for colocar se for olhar o passado e tirar ou colocar alguma coisa, eu ia tirar tudo isso e a gente ia ver como seria diferente. Também teve outras... também teve polêmicas dele que ele queria, tipo, deixar claro qual que é o papel dele dentro do governo Bolsonaro, entende? Eu acho que o papel dele no governo Bolsonaro é ser o capitão do mato. Pra quem não sabe, o capitão do mato é aquele cara que quando era o preto que ia atrás dos outros pretos para serem escravizados. O opressor de seus iguais, né? Exatamente. Pra usar uma expressão, né? Eu acho que exatamente. Eu acho que ele é um cara, vamos dizer assim, se a gente fosse voltar no passado, ele seria o escravo que ia morar na Casa Grande. Mas ele acha que ele é o dono da Casa Grande, que ele também é da família, que ele também é um deles. Cara, se ele fosse tão bem visto assim no governo Bolsonaro, se ele tivesse um papel mais importante, ele não teria ficado apenas com a Fundação Palmares, ele teria uma secretaria maior, entende? Não, o que ele é? Ele é o cachorrinho do Bolsonaro, que fica na coleira latindo para quem é da esquerda, que ele fala, né? Aquela esquerda que fica falando de vitimismo, Não, cara, isso não é questão ideológica mais. Acho que chegou um momento que isso não é mais questão ideológica. Não deveria, pelo menos. Questão ideológica. Falar que questões raciais
de esquerda. Isso é uma coisa humana, cara. Se você olha pro teu semelhante, se você, como preto, olha pro outro preto que sofreu racismo e fala, isso nem existe, eu nunca passei por isso. Isso não existe. Uhum. Sabe? Isso que Mesmo eu ia vendo. trazer à tona. A gente entra nessa dicotomia, nessa outra questão, que é o racismo entre os iguais ali. Mesmo você sendo negro, Uhum. preto, você tem racismo ali estrutural, muitas vezes, contra outro, que Exato, por ter um exato. tom de pele um pouco mais escura que a sua, né? Ou não, né? Vice-versa. Como, como a Djamila Ribeiro dizia, né, que, como diz, né, no livro dela, todos nós temos racismo. Todos nós somos racistas. Uhum. Só que a partir do momento que você escuta isso, você é racista, qual que é o teu pensamento? Ofender outra pessoa que te chamou de racista? Atacar outra pessoa pra te dizer que não é racista? Ou pegar ela e falar, tá, sou racista onde? Onde que eu posso mudar? Uhum. Essa é a E questão. corrigir, né? Exatamente. Exatamente. Como a gente citou no começo, existe racismo estrutural. A gente é criado dentro de uma sociedade com racismo estrutural. Então, desde que a gente nasce, desde berço, digamos assim, a gente ouve comentários racistas. A gente ouve naturaliza certos atos racistas, entende? Então Uhum. vai existir A racismo. gente, Irineu, a gente acabou se estendendo, né, além do previsto, que eram apenas 2 blocos, mas eu acho que assim, tem muita coisa para ser falada, ser debatida, ser discutida, e eu tenho certeza que a gente vai voltar a esse assunto numa próxima oportunidade. Registrar aqui a presença do companheiro Romualdo, deixou escrito aqui, lá da cidade de Brejo da Cruz, na Paraíba, muito obrigado por nos acompanhar. A professora Ana Paula também, lá de Cuiabá, nossa professora de cátedra, né, lá na Universidade de Mato Grosso, NEMAT de Barra, muito obrigado por nos acompanhar, professora. E aqui a gente tem mais um questionamento da Cris. É considerado racismo usar um ditado popular que se usa muito aqui na minha cidade? Ah, me deu até uma inveja branca, entre aspas. Qual É que é a sua racista. opinião? É racista. Como eu disse, acabei de dizer, né? É racista você. Pô, é racismo estrutural, você tem coisas racistas, tem racismo dentro de você, a pessoa que você ama, por exemplo, a minha tia, a pessoa que eu amo. E dizer isso é Uhum, racista. É racista, entende? É uma inveja branca. Vou dizer por quê. Inveja branca. Logo você diz que. A inveja branca, o que é a inveja branca? Aquela inveja boa, sabe? Aquela boazinha, entende? Você diz que uhum, só por ser branco é bom, é top, pode, de boa. É branco, é tranquilo, é do bem. É igual aquele negócio, né? É um preto com uma branca. Por quê? Porque a alma dele é boa, entende? É coisa de uhum. preto levar coisa ruim. Então, é assim, um comentário muito racista, na verdade. Que a gente tem que se policiando. A partir do momento que você. Aquele negócio, existem dois tipos de racistas. Como todos nós somos racistas, né? O racista por falta de informação e aquele que é mau caráter mesmo. Porque E daí já para tem o aqueles. dolo, né? Tem a intenção Exato. mesmo ali de Para ferir aqueles a que outra pessoa. não têm informação, eu tô aqui para dar informação. A partir do momento que você recebeu a informação e falou, nossa, bacana isso aí, não sabia, vou mudar. Beleza, você deixou de ser racista, de certa forma. Uhum. Agora, a partir do momento que você tem essa informação, porém, ainda lhe convém ser racista, aí, meu amigo, aí é só com fogo mesmo. O Eliel mandou aqui. Isso mesmo, nossa sociedade tem um grande problema que consiste, em parte, em honra os conquistadores em detrimento daqueles que realmente contribuíram para a construção da nação. Acredito que ele quis dizer em detrimento, né? Temos que rever isso. MCPG underline 02. Boa noite, me chamo Maria Clara, tenho 17 anos e gostaria de saber como eu, menina branca, posso participar ativamente na luta antirracista. Quais caminhos devo seguir e quais não devo? Muito bom Muito questionamento. bom, muito bom. Parabéns. Nossa, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Vamos começar. No começo, a gente falou sobre protagonismo. Vamos lá. Eu, preto, tenho que ter o protagonismo na luta antirracista. Você tem uma amiga preta que está na luta antirracista? Dá o protagonismo a ela. Certo? Esses são os pontos. Beleza, vamos lá. Como que eu, branco, com o meu privilégio, posso ajudar? Primeiramente, saber o teu privilégio. No momento que você reconhece o teu privilégio, tu abre um caminho vasto. No momento que eu descobri meu privilégio sendo homem branco em uma sociedade machista, eu descobri que eu tinha um privilégio. Como eu usei o privilégio de homem branco? Desculpa, de homem na sociedade. Eu usei meu privilégio
Por exemplo, quando eu ia para uma festa muito tarde da noite, terminava muito tarde, muitas amigas minhas tinham medo de ir para casa pelo horário, pela escuridão e tudo mais, né? O que eu fazia? Eu, como um homem em uma sociedade machista, boto uma autoridade, digamos assim, para que A ligação